E aí, pessoal? Março chegou, o carnaval acabou e já passou, e essa frase até rimou. Enfim, estamos finalizando aí esse primeiro trimestre, passou muito rápido. É todo um movimento que acontece, né? Uma sequência de movimentos e fatos, e o ano já está correndo. Por isso eu estou até com essa camiseta de Shiva, né? Que é o Shiva, que é o deus da guerra, o deus do movimento, um deus indiano. Quando a gente olha para aquela imagem da estátua de Shiva ou alguma estampa, que você vê aquela sequência de braços, não significa que Shiva tenha milhões de braços. Esses braços são as projeções de todos os movimentos que ele realizou, gerando algum tipo de ação. E toda ação, gera uma reação. Ou seja, você parte de um momento com esse braço, que é um movimento, e esse braço chega até aqui, a gente sempre canaliza o movimento inicial e o movimento final. Mas todo o processo que gera essa energia para que esse resultado chegue no resultado final é um processo de refinamento. E o que você está disposto a fazer para concretizar os seus ideais? O que você está disposto a fazer para abandonar algumas coisas para conseguir concretizar outras coisas? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer sempre, o tempo todo. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Baseado nesse movimento de Shiva, nesse movimento que a gente resolve partir de um momento. Shiva também é um cavaleiro. E eu vou trazer todas essas informações no vídeo de hoje. Bom, enfim, vamos por partes. Para que a gente consiga concretizar alguma coisa, para que a gente consiga colocar em prática esse ideal que a gente tem, ele tem que passar por um processo de refinamento. O que é um processo de refinamento? De pensar num exemplo bem básico e puro, um óleo, né? O óleo de soja, por exemplo, um óleo qualquer óleo que a gente possa usar na cozinha, enfim. Se a gente pegar ele no sentido bruto dele, ele não vai ser um óleo refinado. Então ele passa por um processo, né, de apuração, um processo de limpeza, para que ele chegue naquele resultado de ser usado. E assim somos nós, são os nossos pensamentos. O pensamento bruto, a ideia bruta do que a gente tem, do que a gente quer fazer, do que a gente tem até chegar num resultado final, ela deve passar por um refinamento, por uma avaliação nossa e uma avaliação também, né, de protótipos no mundo. Como é que a gente coloca em prática aquilo que a gente tem em mente, idealizado, e como aquilo se aprimora. Se a gente passa muito tempo só aprimorando, fica tudo aqui, ó, no pensamento. E o pensamento sozinho não gera movimento, ação. Então precisa ter esse movimento para que a gente entenda muitas vezes no meio do caminho como que as coisas se adequam e como as coisas se resolvem. Para essa reflexão, eu trouxe algumas cartas para vocês. Primeiramente, vou falar da carta do lagarto, aqui, que é a carta do baralho xamânico. A carta do lagarto, A carta do lagarto é a carta do sonhador. E tem uma metáfora aqui que essa carta traz, que é o seguinte: o lagarto estava lá um dia, descansando na sombra de uma pedra. E aí chegou uma cobra, né, se aproximou dele e falou: e aí, tudo bem, cara? O que você está fazendo por aí? Daí ele fala: eu tô descansando. Ela falou assim: eu até achei que você estava dormindo, não ia falar com você. Ele falou: não, eu estou sonhando. Ela falou: sonhando? Mas como assim, se você tá com o olho meio aberto? Ele fala: bom, para eu sonhar, eu não preciso fechar os meus olhos. Eu posso imaginar e olhar lá na frente as coisas que eu quero fazer e que eu quero concretizar. E fica aí esse mito do lagarto. Até que ponto a gente consegue visualizar, imaginar e vislumbrar aquilo que a gente quer para que a gente consiga atingir esse ideal? Nasce daqui a mente, os olhos, a visualização. Qual é o tipo de projeção que você faz com os ideais que você tem? E o lagarto também fala para a gente atentar a essas imagens que passam pela nossa cabeça, pelos nossos pensamentos, ou até mesmo para se atentar às imagens que passam nos nossos sonhos. Se você sonha muito, que tipo de sonho você tem? Quais são as imagens que aparecem ali? Você consegue fazer uma associação específica com o que você sonhou, com as coisas que estão acontecendo na tua realidade, ou com algum tipo de situação que você precisa resolver? Talvez sim, talvez não. É muito cômodo e muito fácil a gente ir lá: sonhei com cobra hoje, é falsidade. Sonhei com uma abelha hoje, é trabalho árduo, enfim. Essas resoluções rápidas, né? Essas respostas rápidas que a gente tem dos livros dos sonhos, ou mesmo
uns sites assim que você vai ver muito rápido o que significa tal coisa. Claro, tem um fundamento também, senão não estaria ali. Mas como que a gente consegue ampliar o nosso mundo do sonho? Como que a gente consegue ampliar as imagens que aparecem na nossa cabeça? Como que a gente consegue aprimorar as nossas vontades? Fazendo. Ah, mas é muito difícil, eu não sei. Fazendo. Experimenta. A gente colocar essas desculpas antes é muito fácil. Para isso, para falar e continuar falando de movimento, o que eu trouxe hoje, para continuar o nosso vídeo de março, eu trouxe as cartas do baralho mitológico, o mito dos 4 cavaleiros, dos 4 naipes. Copas, paus, espadas e ouro. E eu vou começar falando um pouco de cada um, vou falar na verdade um pouco de cada um, vou começar pelo cavaleiro de copas, porque tem uma sequência e um motivo por ter trazido esses 4 cavaleiros na sequência específica dos naipes, como eles aparecem, certo? Temos aqui o cavaleiro de copas. O cavaleiro de copas está ligado muito ao elemento da água, então são as nossas sensações, os nossos sentimentos, né? Tudo aquilo que a gente sente por dentro, é o nascimento do ideal, né, de um objetivo, fala, nossa, eu quero fazer aquilo. Então, o Cavaleiro de Copas, ele traz pra gente essa vontade do olhar romântico sobre as coisas, sobre as vontades que a gente tem, né, os desejos no sentido bruto mesmo. Nossa, é a paixão por alguma coisa que coloca a gente em movimento, em busca de um sonho, de um ideal, etc e tal. Então, ele é o primeiro movimento que nasce, que é o sonho, que é o desejo. E aí, na sequência, nós temos o Cavaleiro de Paus. Pá. O Cavaleiro de Paus está ligado com fogo, então ele é uma coisa mais impulsiva, assim. Tá, então eu tenho aquele sonho, eu tenho aquele ideal, vou lutar, vou batalhar por ele. E começa a criar um monte de movimento, ele quer que as coisas aconteçam, e aí a coisa às vezes acaba acontecendo de uma forma muito rápida, e o que gera muita ansiedade na nossa cabeça. Né? A gente parte de um objetivo, tem toda aquela visão, então quando a gente começa a colocar ele em prática, às vezes a gente quer que o movimento seja mais rápido do que a gente dá conta, também não é legal. Né? É importante a gente ter esse senso impulsivo, esse senso criativo para andar, mas não meter os pés pelas mãos também, para que essa impulsividade ela só leve a gente para um lugar da ansiedade mesmo, e não garanta nada. Porque aqui ele fala, não, vou conseguir, vou colocar. Só que é uma coisa meio, às vezes meio cega, porque a gente não cria muitas estratégias. A gente vai indo, e às vezes a gente se depara em dar com a cara na porta, assim, de algumas coisas que a gente quer. Porque a gente só idealizou, sonhou e começou a agir de uma forma muito rápida para as coisas, né? Não degustando cada etapa que precisa ser degustada ali. Voltando, né, para não parecer que eu estou fazendo uma análise equivocada das coisas. É importante a gente colocar as coisas em movimento, sim, mas é importante durante esse movimento a gente entender qual que é o senso criativo e como que a gente lida com isso, tá? Enfim. Na sequência temos aqui o Cavaleiro de Espadas. Os Cavaleiros de Espadas, que são 2, percebam, né? Eles são 2 justamente porque eles meio que ressignificam o signo de Gêmeos. Já tem essa coisa dual e essa coisa e não é, vamos rápido, papapá, e tá ligado ao elemento ar e ao plano mental, que é o plano das ideias. Então gera um movimento de ideia, ou seja, a gente parte de um princípio, de um sonho, de um ideal, a gente vislumbra aquilo, se apaixona por aquilo, aí a gente chega com os nossos impulsos na fase de concretude, né, para fazer as coisas, e de repente a gente vai conseguindo ter um refinamento dessas ideias. Só que o refinamento dessas ideias também está suscetível a uma coisa que a gente tem que ter em manga: o planejamento estratégico para mudança de plano. No meio do caminho, a gente pode perceber que as coisas têm que ser diferentes e que a gente tem que usar um outro tipo de estratégia para chegar em frente, para conseguir concretizar e para colocar em prática essas determinadas coisas. E para isso a gente precisa das nossas ideias, do nosso senso criativo, da nossa ousadia, de não ter medo de romper, de deixar algumas coisas para trás. Às vezes, no meio dessa jornada, você vai encontrando coisas pelo seu caminho, pessoas, situações ou etapas, que seja um novo trabalho que você começa a fazer e você idealiza e acaba realizando aquilo, e aí de repente no meio daquilo você percebe que você já aprendeu o que você tinha que ter aprendido, precisa sair fora para
para colocar, direcionar outras coisas, ou seja, dentro de uma relação que você se coloca, se descobre, se reinventa, se impulsiona para colocar em prática coisas tuas naquela relação e de repente aquela relação não está te alimentando, retroalimentando, não está te fazendo bem, você tem que romper. Então, esse senso criativo do Cavaleiro de Espadas, ele continua um movimento, mas ele traz também as ideias, mas também o que você precisa romper para poder seguir. Ou seja, é um processo, né, gente? Se a gente parar para pensar, não é uma coisa. Quase para tudo a gente passa por esse movimento de idealização, de ação, de movimento, para que a gente consiga concretizar. E nunca acaba, né? E é importante que não acabe mesmo, senão a gente se acomoda. E daí se a gente se acomoda, parece que a gente fica sem horizonte, as coisas ficam meio assim, né? Sem uma graça. É legal ter esse movimento. Mas a consciência desse movimento, que eu já falei nos vídeos atrás, de consciência ativa, a consciência para esses movimentos, elas são super importantes, se você entende que lugar que você está. E para fechar, Cavaleiro de Ouros, estamos aqui com ele, o Cavaleiro de Ouros. Ouros, a concretude, tá ligado? Associado à terra, as coisas que se concretizam, as coisas que nos dão segurança e as coisas que a gente tem segurança. O Cavaleiro de Ouros, ele é o mais sossegadinho de todos. Por quê? Depois que você passou por todas essas etapas que eu acabei de falar, não vou repetir, a gente acaba se sentindo seguro. Então é um momento de tranquilidade, de estabilidade, quando a gente desfruta desse movimento. Eu entendi. Eu concretizei. Eu alcancei. Chegou. Pum. Vive esse momento. Aí a gente aceita. Porque quando a gente consegue concretizar algumas coisas, quando a nossa ação, né, resulta numa reação e numa concretização, a gente também tem que saber desfrutar aquele movimento e aceitar o dia a dia para entender como que essas coisas se assentam em nossa vida. E esse é o Cavaleiro de Ouros. É o que ele traz pra gente. Certo? Falando de tanto cavaleiro, de tanto movimento, é impossível não associar, né, o movimento dos cavaleiros, esse vislumbre que a gente tem para refinar os nossos sonhos, com o mito do Don Quixote. Né? O Don Quixote, o que aconteceu com ele? Ele foi uma pessoa que saiu pelo mundo, vagando, né? Criando gigantes no lugar de moinhos de vento. Sim, foi lunático, foi dando formas para outras coisas, enxergava o mundo de uma outra maneira a partir das projeções dele. Lunático, sim, mas tudo na nossa vida também é uma grande projeção. Se você imagina, você cria. Então, o que você projeta para que você consiga colocar de concretizado na sua vida, para que você consiga realizar na sua vida. Você está disposto a se aventurar e a se movimentar? Não vou poder deixar de cantar um refrão do Homem de la Mancha, que é um musical maravilhoso que eu assisti, que fala sobre Don Quixote, que é: pois quem não se aventura com fé e ternura, o mundo não pode mudar. Quem não se aventura, lá, 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 lá. E é isso. Você quer se aventurar? Você quer tornar a sua vida uma grande aventura e se dispor a colocar tudo em movimento? Bora lá, tamo junto, porque eu também tô com o mesmo pensamento e eu só trago para os vídeos justamente aquelas reflexões que fazem uma grande diferença para mim, porque também não teria graça nenhuma se eu guardasse essas reflexões para mim e tentasse colocá-las em prática de uma outra forma. Certo, minha galera? É isso aí. Eu volto no próximo mês com um novo vídeo, novas reflexões. Vou pedir para você, assim, se você gostou, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, indica para os amigos, compartilha no WhatsApp, etc e tal. Porque, basicamente, eu conto muito mais com as pessoas que eu conheço, que conhecem meu trabalho para o vídeo, dentro do canal, com esses vídeos. E eu tenho uma meta que é justamente assim, atingir mais pessoas. Então, se essa reflexão para você fez grande diferença, pode fazer para o outro também. Né? Eu acho isso importantíssimo. E deixar um convite aqui, eu vou deixar aqui no link abaixo do vídeo. Dia 29 de março, em Curitiba, eu vou fazer uma palestra chamada Fábulas da Vida no For Coworking. É um evento gratuito, tem que se inscrever lá.
no link eu vou deixar aqui, dá para se inscrever. É uma palestra show, tipo uma aula show, onde eu uso a Fábula do Vento do Sul, que foi um espetáculo que eu escrevi, que fala sobre jornada, né? Que fala até que ponto você está disposto a movimentar e sair do lugar para ir em busca de um objetivo. É bem a ver com o que eu estou falando aqui nesse vídeo. Então, se você se interessou, clica lá, me manda em inbox alguma coisa e eu espero vocês. Tá certo? Um grande beijo, até o próximo vídeo.